Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. A onda da vida vem do núcleo central da Terra. A onda da vida sobe pelos pés, conecta com o períneo, circula de modo preciso e apropriado. Eu falei, efetivamente, de um trajeto que vai do períneo ao coração, mas, evidentemente, esta onda da vida também sobe e sai acima da cabeça, no nível do que é chamado de fonte de cristal. A onda da vida é o suporte dos mundos, ela é a expressão. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da liberdade, que a graça e a vida sejam. Eu estou com vocês para responder às suas perguntas. Eu não tenho nada de específico para acrescentar, nem para dizer, então, eu os convido a falar. Pergunta: a onda da vida pode ser acompanhada do som da Terra? Bem-amada, a onda da vida vai modificar, em você, a percepção do que é chamado de nada ou canto da alma. Esses sons da alma se modificam, em função da intensidade, da potência e da difusão da onda da vida. Podemos dizer que o som que você percebe, ao mesmo tempo que a onda da vida, pode corresponder efetivamente, por analogia, ao som da Terra. Assim como existiam, no nível da nada, 7 tipos de som, em ressonância direta com os diferentes samadhi, existem, do mesmo modo, sonoridades diferentes adicionadas ao canto da alma, no nível do Antakarana, ilustrando a onda da vida, a sua propagação em você. Pergunta: esse basculamento no vazio pode ser vivenciado como um abandono? É o abandono do si. Pergunta: esse basculamento corresponde ao que Cristo vivenciou na cruz quando ele disse: Pai, por que me abandonastes? Não. Vocês estão no nível da ressurreição e não mais da crucificação. É o momento em que ele disse: Não me toquem, eu ainda não subi para o meu Pai. Momento em que, simbolicamente, situa-se entre a Ascensão e o Pentecostes. Pergunta: a onda da vida pode ser percebida como um fluxo glacial? Sim, pode existir uma série de variações térmicas, correspondendo à interação entre a onda da vida e o seu estado do momento. A onda da vida pode ser um arrepio que pode ser colorido por um fator térmico quando a sua circulação se torna particularmente intensa e rápida. O casamento do céu e da terra, em vocês, é também o casamento do fogo e da água, na sua terra. O agente motor disso é o ar, a expressão é o éter. Pergunta: no decorrer de um alinhamento, eu me encontrei subitamente na consciência de vigília. Isso foi muito brutal. Por quê? Bem-amado, o mecanismo de retorno ou de separação do todo pode assumir diferentes aspectos. Isso pode se expressar, efetivamente, como um retorno à consciência ordinária ou a impressão de voltar da vida para a morte, como algumas experiências de saída do corpo. A consciência expandida é a consciência, no nível do absoluto. No momento em que ela for esse estado perfeito, além de qualquer estado, ela deixa a consciência reintegrar-se a este corpo limitado. Isso pode se refletir, efetivamente, por um sentimento de violência, por um sentimento de morte. Não é a partida no estado de ser ou no duplo que cria a sensação de morte, mas, efetivamente, o retorno em meio a este corpo. Pergunta: quando a vibração se intensifica nos momentos de solidão, isso é uma realidade ou apenas uma impressão, pois naquele momento eu estou mais presente? Bem-amada, isso é profundamente diferente para cada um de vocês. Alguns vão constatar que a vibração se intensifica na natureza, outros, em grupo, outros, em casal, outros, sozinhos. Não há regra em relação a isso, nem padrão, nem patologia, simplesmente a constatação do que lhe é útil e benéfico para estabelecer-se no que você é. Pergunta: eu sinto então como um tubo que gira sobre ele mesmo, sobre o corpo. Esse fluido que é percebido como girando em torno dele mesmo, é exatamente o que o seu corpo percebe da onda da vida. Pergunta: o que é que faz com que estejamos conscientes ou não das experiências vividas? A localização da própria consciência, a existência do tipo de consciência no momento da experiência.
As resistências, o próprio mental, os medos e as dúvidas, vêm colorir a experiência e o momento que é vivenciado, em função do conjunto desses parâmetros. Pergunta: podemos facilitar o estabelecimento da consciência? Esta questão não quer dizer grande coisa. Você está consciente e você é consciência. Pergunta: há um meio para estar mais consciente? Bem-amado, o objetivo não é estar consciente, mas estar além da consciência. Qualquer consciência é dependente e afetada por uma personalidade ou por uma individualidade. A consciência não distanciada e não separada, chamada de realização do si, é uma abertura para o não si. O objetivo não é reforçar a consciência. Enquanto houver consciência, há um observador, há uma testemunha. Enquanto houver observador, ou enquanto houver testemunha, não pode existir um mínimo absoluto. Dito de outra forma, a consciência sempre terá medo, quer ela esteja em meio ao si ou em meio ao ego, do seu próprio desaparecimento. O objetivo não é reforçar seja o que for. Pergunta: ter a visão por vezes instável assinala a subida da onda da vida? Absolutamente não. É um sinal de ativação, correspondendo, ou ao 12º corpo, ou às modificações associadas às coroas radiantes, e especialmente da cabeça, mas isso estritamente nada tem a ver com a onda da vida. A onda da vida, quando você se torna ela, elimina totalmente qualquer visão ligada aos olhos, como a visão normal ou a visão etérea, e faz até mesmo desaparecer o que é chamado de visão do coração, e dando a você o que nós iremos chamar de visão direta sem visão. Dito de outro modo, o verdadeiro conhecimento. Pergunta: qual é a diferença entre a visão do coração e esta visão? Nada pode ser falado sobre isso. Essa é uma experiência ligada ao absoluto. O estado absoluto, além de qualquer estado, confere esta visão da qual nada pode ser dito, porque é ininterpretável e ininteligível pelo cérebro, menos ainda pela consciência. O que eu posso dizer, simplesmente, é que a visão, em meio ao absoluto, dá a percepção, clara, total, lúcida, pertinente, do vazio, do todo e do nada. Pergunta: existe uma relação entre a antimatéria e o absoluto? De certo modo, sim. Uma relação, mas não uma equivalência. O absoluto é bem mais do que a matéria ou a antimatéria. O absoluto é bem mais do que a consciência. Nada pode ser falado disso. Lembre-se de que, enquanto existir uma vontade de apreensão, de compreensão, de preensão, com relação ao absoluto, o absoluto não pode ser. Qualquer veleidade de compreensão, de análise, do absoluto, afasta-os, de maneira formal, dele. É o ego que sempre vai atuar para tentar tomar, compreender, apreender o absoluto. É preciso lembrar-se de que cada pergunta sobre o absoluto afasta-os dele. Pergunta: o que significa o fato de se parecer com o que olhamos? Isso é uma porta de acesso à inconsciência consciente. A partir do momento em que há deslocalização, você não se percebe mais pelos seus próprios olhos, mas de outro ponto de vista. Isso corresponde às primícias do absoluto, o último. A partir do momento em que existe uma percepção que não se situa mais a partir do ponto de vista da pessoa ou do si, há, é claro, o mecanismo de deslocalização que é uma aproximação do absoluto. Pergunta: sentir-se fora do tempo, como com ausência de peso, mas também, ao mesmo tempo, com o corpo pesado, pode corresponder a uma aproximação desse absoluto? Não, isso também pode ser observado em meio ao si. Isso corresponde mais, por outro lado, ao que é nomeado samadhi e não êxtase. No processo do êxtase, existe, percebido pelo corpo e pela consciência, um processo dinâmico, bem diferente, em um primeiro momento, do que é chamado de samadhi. O samadhi é a clara consciência do si, com os seus diferentes estratos. Existem 7, com samadhi cada vez mais profundos, acompanhados de 7 sons diferentes. O acesso à onda da vida reflete-se por uma espécie de dança ou de ondulação. O corpo percebe uma circulação diferente do peso e da anquilose existente em meio ao samadhi. A alegria é substituída, ou pelo vazio, ou pelo êxtase.
A onda da vida não tem as mesmas características que se manifestam quando o supramental investe o corpo. O que desce era chamado, anteriormente, de Shakti, ou polaridade feminina, do que poderíamos nomear a divindade. Existe, desde algumas dezenas de anos, a descida de uma triplicidade vibratória, em ressonância com o Sol central da galáxia, em ressonância com o centro da galáxia e em ressonância com o Sol. A onda da vida vem do núcleo central da Terra. As características, as vias de propagação, os efeitos, não são totalmente os mesmos. Eles se conjugam, é claro, a partir do momento em que os tiverem nascido, para provocar, se pudermos dizê-lo, o absoluto que já estava aí, de toda a eternidade. A polaridade da energia, a percepção da energia ou da consciência, nada tem a ver com isso. As próprias circulações não são as mesmas. Eu não vou entrar nos detalhes da circulação da onda da vida, isso lhes foi explicado. Por quê? No que se refere à descida do que é chamado de Shakti ou do supramental, na sua tripla polaridade, ela vai descer ao longo de um circuito extremamente preciso chamado de canal mediano da coluna vertebral, indo perfurar os chakras, ativando as coroas radiantes e ativando, no final, o sacro. A onda da vida sobe dos pés, conecta com o períneo, circula de modo preciso e apropriado. As percepções nada têm a ver, os efeitos sobre a consciência nada têm a ver, tampouco. Pergunta: ter o chakra do baço como perfurado faz parte dos processos em andamento? Sim, isso está diretamente conectado com a ação do manto azul da graça que penetra, eu os lembro, no nível dos pontos atração, visão, NDR. Ver os esquemas em protocolos prioritários, vindo transformar, de maneira irremediável e definitiva, o fluxo do éter, o fluxo das emoções, ligadas ao que é denominado chakra do baço e chakra do fígado. Vindo, de algum modo, romper os laços de confinamento, substituindo-os pela energia e pela ressonância da liberdade. Assim, um desfile de sinais digestivos ou de dores, situados ao nível do baço ou ao nível do fígado, durante a colocação do manto azul da graça, parece perfeitamente lógico. Mesmo se vocês nada perceberem, isso é também lógico. Tudo depende da qualidade inerente das suas estruturas, dos seus apegos e do funcionamento dessas vísceras. Pergunta: mal digerir tudo o que comemos, provém dos mesmos processos? Sim, eu já expliquei há muito tempo que era necessário privilegiar o que fosse líquido. Agora, o seu corpo anseia cada vez menos por alimento. Se vocês continuarem a comer, não é surpreendente que sintomas incomuns, para vocês, se manifestem. Os nutrientes que vocês absorvem vêm cada vez menos do que vocês chamam de alimentos, e cada vez mais do que é chamado de éter. Pergunta: ao que corresponde à vontade, de repente, de comer doce? Ao medo. O medo do absoluto, o medo de perder a matéria, o medo de perder o corpo. O baço está ligado ao que é chamado de atração, assim chamado de apego à matéria, enquanto matriz, enquanto mãe, enquanto linhagem feminina e enquanto manifestação. Este centro de energia está, evidentemente, ligado ao pâncreas, que regula o açúcar. A partir do momento em que o éter do baço for restabelecido na sua funcionalidade não falsificada, a necessidade de açúcar desaparece, na totalidade. Pergunta: se considerarmos a frase, que seja feito segundo a vontade divina. Bem-amada, quem pronunciou esta frase? Ela não tem qualquer verdade, isso faz parte do mesmo princípio que a vontade de bem. A fonte, o absoluto, não tem qualquer vontade em relação a você. Eles a deixam livre, inteiramente. Se o absoluto manifestasse qualquer vontade, ele não seria o absoluto. Pergunta: e sobre, que seja feito segundo a sua fé? Isso é diferente. Eu diria, que seja feito segundo a sua vibração. A fé é uma acepção mental. É raro que ela tenha uma acepção de absoluto, exceto com os místicos. Pergunta: quando a onda da vida se manifesta, isso significa que a Shakti perfurou completamente as bainhas dos chakras no seu movimento de descida?
Não, foi bem esclarecido que o papel de ancorador da luz estava ligado à descida da tripla energia, que não existe qualquer relação entre a descida e a subida. Não é porque desceu que isso vai subir. Não é porque isso pode subir que isso desceu. Se houver os dois, então isso está perfeito. Mas um não está ligado ao outro. Por outro lado, o trabalho preliminar de encarnação do supramental permitiu, efetivamente, há mais de um ano, a liberação da Terra e a fusão dos éteres, chamado de descida da luz azul, no nível da Terra, NDR. Ver a intervenção de Sri Aurobindo de 27 de novembro de 2011, que se atualiza, em vocês, pela colocação do manto azul da graça desde o mês de fevereiro, sobre os seus ombros, NDR. Ver em protocolos a praticar. Vindo liberar, na totalidade, as portas atração, visão, NDR. Ver em protocolos a praticar, tais como elas haviam sido liberadas no nível das estrelas da cabeça, retificando o eixo falsificado ao nível das estrelas. Pergunta: quando a onda da vida sobe no corpo e alcança o coração, ela pode criar uma forte opressão neste nível? Sim, a vibração é substituída por um estremecimento, ou mesmo por uma pressão. Há um estremecimento real das células e do interior do peito. Pergunta: isso pode ser percebido como uma dor no órgão do coração? Sim. Pergunta: esses tremores no coração são uma etapa a fim de passar para outra coisa? Não. A aclimatação desse estremecimento e da sua vibração quando você se tornar inteiramente isso. O duplo se apresenta a vocês, por trás ou pela frente. Esse duplo, quer vocês nomeiem Cristo, seja qual for a denominação que vocês derem a ele, vai se expressar por essa fusão, por essa união, fazendo-os culminar, se pudermos dizê-lo, no estado absoluto, além de qualquer estado. Existe uma relação de causalidade entre o que está ligado ao sacro e a esfera pélvica e o chakra do coração, que estão em harmonia. Assim como existe uma lemniscata sagrada, entre o chakra dito do coração, ou coroa radiante do coração, e os chakras do alto, sexto e sétimo chakras, ou coroa radiante da cabeça, existe, do mesmo modo, algo entre a zona do períneo, os órgãos genitais e o coração. É isso que havia sido falsificado no ser humano, neste nível. Há, portanto, o restabelecimento de uma continuidade entre o sacro, ou o chakra inferior, e o chakra do coração. Pergunta: a onda da vida também se propaga a partir do coração, do lado do canal mariano, até o centro da cabeça? Sim, a partir do momento em que vocês perceberem a modificação dos sons, ligada à onda da vida. A onda da vida não para no coração. Eu falei, efetivamente, de um trajeto que vai do períneo ao coração, mas, evidentemente, esta onda da vida também sobe e sai acima da cabeça, no nível do que é chamado de fonte de cristal, realizando então o exercício chamado de tantrismo sagrado ou o exercício de Vajrayana. União do Vajra, fonte de cristal, e do Yoni, ou seja, da parte feminina, ligada ao sacro e à esfera genital. Pergunta: ao que pode corresponder o fenômeno de sentir-se transpassado por uma espada a partir do ponto R da cabeça, a espada como que basculando para um lado. Isso corresponde a um dos aspectos do que é nomeado 13º corpo, ou fonte de cristal ou Vajra. Algumas percepções são, efetivamente, nesse momento, amplificadas no nível deste ponto R. Não é útil especificar as implicações. Lembre-se de que, agora, mais do que nunca, o importante é ser a vibração e não compreendê-la. Qualquer compreensão da vibração, da onda da vida ou, mesmo do supramental, agora, é um erro, porque é projeção da consciência e não aniquilação da consciência. Pergunta: como diferenciar entre ser a vibração e sentir a vibração? Será que ser a vibração é ser como no nada quando a vibração está aí? É o mecanismo chamado de ponto de inflexão, pelos últimos intervenientes. Nada pode ser dito disso, pois não existe qualquer técnica para passar nesta porta. Mas, efetivamente, chega um momento em que o que é percebido deve, aí também, desaparecer. Não por um esforço de vontade, não por uma refutação.
mas como uma espécie de sequência lógica levando a uma desidentificação da pessoa e do si, que dá lugar ao absoluto. Naquele momento, não pode existir a mínima percepção, seja do que for referente a esse conhecido. Mas não são vocês que decidem, nem em meio à personalidade, nem em meio ao si, porque qualquer decisão é a expressão de uma consciência. Quando é dito para ficarem tranquilos e nada fazer, isso é a ilustração do que eu acabo de dizer. O próprio do ego e do si é sempre querer intervir, agir e interagir, o que é totalmente contrário à manifestação da onda da vida, à manifestação do absoluto. Apenas quando esta capitulação total, esta rendição total que eu nomeei, há poucos dias, o abandono do si, é que se conscientiza, se pudermos dizê-lo, da não consciência e, portanto, do absoluto, NDR. Ver a intervenção de Anael de 09 de abril de 2012. Pergunta: ao que corresponde ao fato de retomar consciência, depois de um alinhamento ou de dormir, e sentir, naquele momento, o corpo como ondear, dançar. É o retorno da onda da vida. Pergunta: em que a onda da vida é a base dos mundos? A onda da vida é exatamente o que está presente em qualquer consciência, em qualquer não consciência ou no átomo, nos universos e nos multiversos. Nada poderia ser ou não ser, sem a onda da vida. A onda da vida é o suporte dos mundos, ela é a expressão. Nada mais pode ser dito disso. Apenas tornando-se absoluto, deixando o absoluto ser, é que você pode descobrir o que é incontável, inexprimível, exceto no testemunho dos efeitos. Pergunta: como os seres que vivem o absoluto, ou as consciências absolutas? Não existem consciências absolutas, isso foi explicado longamente. Existe um absoluto, com forma e sem forma. O absoluto é qualquer forma. Não há qualquer dificuldade, para o absoluto, de manifestar uma consciência em meio a algum relativo, o corpo do qual ele é proprietário em meio a uma vida, como em qualquer outro corpo. Cristo dizia: eu e meu Pai somos um. O que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem. Ele dizia a estrita verdade. É preciso ser absoluto para viver isso. Pergunta: podem ser motivadas a se encarnar neste mundo? Quem disse que o absoluto se encarnava? A fonte pode tomar um corpo e sintetizar um corpo. O absoluto não tem que se encarnar, ele está presente por toda a parte e em qualquer encarnação. Por outro lado, aquele que reencontra o que ele é, o absoluto, está, obviamente, inscrito em uma forma. Esta forma irá até o fim. Não há mais interesse por esta forma, não há mais interesse por este corpo, ele vive a sua vida, ele faz o que tem que fazer e em nada incomoda o absoluto. Pergunta: hoje, o que podem se tornar os ensinamentos que foram transmitidos por aqueles que se faziam chamar de mestres ascensionados? Os mestres ascensionados pertencem à loja negra, isso foi explicado há muito tempo. Os mestres ascensionados ascensionaram apenas no próprio ego. São os ensinamentos da alma, absolutamente não os ensinamentos do espírito, ainda menos, o acesso ao absoluto. Eles foram apenas vetores do confinamento. Eles nunca foram validados, eles são justos e reais, mas a finalidade é falsa. O único objetivo é o de criar o confinamento e de manter o confinamento em meio à alma e, em caso algum, de liberar a alma e ainda menos de liberar o espírito. Eles nutriram o mental, eles nutriram o ego. Eles nutriram o que é chamado de princípio luciferiano, alimentando a alma, a explicação, mas absolutamente não a transcendência. Não existe qualquer ser tendo seguido este ensinamento que esteja liberado seja do que for. Ele está acorrentado, tão certamente quanto pelo materialismo mais desenfreado. Todos os anciões, também nomeados Melquisedeques, opuseram-se ferozmente, nos seus ensinamentos, mesmo sem nomeá-los, a esses pseudos mestres ascensionados. Eles representam apenas uma matriz astral e um autoconfinamento no espelhamento do ego, mesmo no nível do si. Eles próprios se confinaram no princípio chamado de livre-arbítrio e de karma, que tem existência apenas para a personalidade. O karma não existe para o si.
Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da liberdade e filhos da lei do eu rendo graças a vocês por sua presença, eu rendo graças a vocês por suas interrogações. Que o amor, a paz e a verdade sejam a sua morada. Até breve. Mensagem atemporal.